Olá, pessoal. Boa noite aí pontualmente, 8 horas, como a gente combinou. Vou começar aqui fazendo a live hoje sobre empreendedorismo e gostaria de começar me apresentando, né, enquanto a turma está chegando. Eu sou Rosângela, eu sou jornalista, empreendedora há um ano e meio. E tô assim, como eu costumo dizer, ainda que tenha se passado um ano e meio, tô sempre aprendendo. Essa vida de empreendedora ainda é muito nova para mim, é muito nova e também muito desafiadora para mim e para todos os brasileiros que estão empreendendo, né? Eu ouso dizer que é um desafio para todo mundo que empreende, agora especialmente para nós brasileiros, tendo em vista nosso contexto social mesmo, enfim. Oi, Amanda, que bom te ver aqui. Muito bom. Quando for a Brasília, a gente vai se ver. Bom, eu tô aqui dando assim um início mesmo, né? Uma prévia do que a gente vai bater um papo aqui hoje. Quer dizer, a ideia. Oi, Yuri! Que legal! Yuri, vocês devem estar jogando, né? Tudo bem, vamos lá. Então, legal você estar aqui, Yuri. Obrigada. E eu queria contar, então, para vocês um pouquinho sobre a minha experiência de empreendedorismo e trazer algumas dicas do que eu vejo e do que eu sinto no dia a dia, não só dos desafios, mas também tem um lado muito interessante, muito gratificante de ser empreendedor, que é justamente a autorrealização, né, pessoal? E eu costumo dizer que a gente tem que ter, se você está pensando em empreender, e para empreender não tem idade, não tem nenhum tipo de limitação. Para empreender basta você querer e você entender aonde você poderia aí estar investindo, seja seu capital intelectual ou mesmo seu capital financeiro. Bom, pessoal, tô dando um tempinho aqui. Obrigada, Tânia, minha querida. Amanhã a gente vai estar junta. Obrigada aí pela audiência. Muito legal. Eu resolvi fazer esse live, pessoal, muito porque eu acabo sendo procurada por colegas meus, por clientes, amigos amigos que são indicados para conversarem comigo, justamente para eu contar a minha experiência de empreendedorismo e trazer algumas dicas. Como nem sempre a gente tem tempo, né? A gente vive enrolado, vive correndo, enfim. Então eu resolvi fazer essa live para a gente bater mesmo assim um papo e, e poder aí sanar as dúvidas no que eu puder ajudar. Tô longe de saber tudo, mas o pouco que eu sei quero muito compartilhar com vocês. E bom, vamos lá, né, gente? Assim, eu costumo usar uma frase do Jobs que vale para empreendedorismo, vale para a juventude aí, como Yuri e tudo, que e se eu morresse hoje, né? O que eu tô deixando de legado pro mundo? Eu tô morrendo. Se eu morresse hoje, eu estaria fazendo o que eu gosto de fazer? Então, essa é uma autoanálise, é uma pergunta que você tem que fazer para si mesmo, né? E se questionar mesmo se você está no caminho certo, se você está fazendo o que você sabe, o que você gosta. E realmente, porque, gente, a vida passa muito rápido, né? No outro dia eu tinha a idade do Yuri, 16, 18 anos, e agora já tô, não vou falar da minha idade, mas agora já passei uns anos e foi tudo tão rápido, né? Então, queria realmente, assim, trazer esse pensamento aí do Jobs, que ele falava sempre e tal. Se fosse o último dia da sua vida, você queria fazer o que você está fazendo hoje? Então, gente, vamos começar a pensar essa reflexão, trazer essa reflexão para a vida. E principalmente que tem a ver com propósito, né? A gente tem que sempre tá linkado assim, ao propósito de vida. Que legado eu quero deixar para o mundo, né? Eu hoje sou empreendedora, optei por ser empreendedora. Quem conhece a minha história sabe que eu era uma executiva de uma grande empresa. Resolvi realmente largar tudo em prol do meu desenvolvimento fora do país, em prol de novas experiências. E tive a oportunidade de 2 vezes para a Califórnia, né? Uma vez eu fiquei em São Francisco estudando inglês, conheci pessoas maravilhosas e foi uma experiência assim realmente muito gratificante. Da segunda vez, eu aí já fui para Palo Alto, e aí já fui estudar mesmo, fazer marketing digital, e ali eu fiquei por 1 ano e 8 meses, e foi realmente, assim,
Oi, Olga, que bom te ver. Vi que no outro dia você fez aí um show, né? Você e o pessoal. No próximo eu quero ir. E aí, tô contando aqui pro pessoal um pouco a minha história, né? A Olga trabalhava comigo, pessoal, também, sabe? Aí um pouquinho da minha história. Então, fui pra Califórnia, estudei. Lá eu entendi que empreendedorismo era uma opção, porque hoje o que eu vejo aqui no Brasil é empreendedorismo muito por situação, né? Tem muito empreendedor situacionista, por necessidade, é, mesmo de mercado, da economia. E lá o que eu vivenciei, numa época que o PIB aqui no Brasil estava 6%, foi um empreendedorismo de fato, com propósito, sabe? Que legado eu quero deixar no mundo, vamos sentar no parque, vamos trocar, vamos conversar. E foi nesse contexto. A minha escola de empreendedorismo é Palo Alto, e a minha escola de empreendedorismo é a escola que diz que você tem que trocar, você não tem que ter medo do concorrente, você não tem que ter medo do outro, você tem que estar sempre compartilhando e sempre trocando informações, escutando, porque é dessa forma que você realmente consegue atingir seus objetivos, suas metas e fazer resultado. Depois que eu voltei para o Brasil, eu ainda pensei em voltar para o mercado corporativo, participei de alguns processos. Na ocasião, achava que sim, não estava de acordo com o que eu estava esperando, com as minhas expectativas. E eu já estava com esse embasamento todo de empreendedorismo, estava fazendo blog para japonesas lá fora que tinham estudado comigo. E aí decidi realmente assim que eu ia seguir, que eu ia abrir minha empresa. Então agora estou com 1 ano e 6 meses aí de empresa. Posso dizer que estou gostando bastante, mas é muito difícil, pessoal. Não é fácil. Você passa a ter que ter o seu sobrenome mesmo. Não é mais o sobrenome de uma empresa. E quem está em empresa hoje, ou quem já passou por empresa, sabe o que eu estou falando. Que realmente assim é desafiador. Eu passei a ser a Rosângela da Vila Real Comunicação, que é a minha empresa hoje, mas é a Rosângela Vila Real, e não tem uma empresa por trás, assim, senão a minha própria empresa sustentando meu nome. A minha empresa é uma empresa ainda que está começando, não é uma empresa com uma visibilidade de mercado como as grandes empresas, como as grandes corporações que eu havia passado. Então, foi realmente uma mudança, né? Uma quebra de paradigmas, uma mudança. E vamos lá. E aí eu resolvi elencar aí algumas dicas para quem está pensando em ser empreendedor ou para quem já está empreendendo e está precisando dar um novo direcionamento para o seu negócio. Apesar da minha especialização ser comunicação e marketing, a próxima live vai ser justamente sobre comunicação e marketing, mas essa aqui é mais sobre empreendedorismo. Então eu vou trazer umas dicas gerais, eu não vou focar tanto em comunicação, como é o caso da Amanda, que é jornalista lá em Brasília e tudo, que tem essa experiência. Hoje eu vou falar mesmo de empreendedorismo. E a primeira dica que eu trago para vocês, fiz uma colinha aqui para eu não esquecer de falar nenhuma dica, né? Que é uma pergunta: o que te faz vibrar na vida, né? O que você realmente gosta de fazer, sabe fazer e que poderia te remunerar de alguma maneira. Então, pessoal, isso é muito sério. Tem que ser feito assim, realmente tem que ser colocado no papel, tem que ser pensado antes de empreender, antes de você efetivamente abrir um negócio. Você tem que fazer uma relação. A minha dica é que você faça uma relação de tudo que você sabe fazer, de tudo que você gosta de fazer. E aí, assim, depois dessa... Legal, pessoal, vocês estarem compartilhando. Obrigada aí pela força. Depois de você fazer uma relação de tudo que você sabe e o que você gosta de fazer, dessa relação você vai justamente filtrar o que você realmente poderia ser remunerado. Dentro dessa lista do que você sabe, do que você gosta, o que poderia te remunerar. É assim que começa um pouco quem ainda está meio perdido para empreender, e não está sabendo que caminho seguir. Um conselho que eu dou que serviu muito para outras pessoas que eu já conversei, que eu já troquei assim, experiência, que eu já dei essa dica, elas me deram feedback que funcionou bastante. E aí tem umas perguntinhas aqui básicas que você tem que fazer nesse momento, né? Quem eu sou, né? Eu, no caso, sou uma jornalista, apaixonada pelo que faço, apaixonada por literatura, apaixonada por escrever, apaixonada por levar alegria, felicidade, por essa coisa mesmo, tanto que o meu propósito, o propósito da minha marca é iluminar as outras marcas. Então, assim, quem eu sou é o primeiro ponto, né? O que eu sei e posso fazer como forma de gerar receita? Então, o que poderia me remunerar, como a gente comentou agora? Quem eu conheço? Isso é engraçado, pessoal,
porque aqui no Brasil a gente tem um hábito muito forte de sempre assim, você ouve uma história que diz assim, você sabe com quem você está falando? E isso é tão. Não há nada a ver, né? Isso é tão demodê. Uma palavra mais demodê que demodê não tem, então é muito demodê mesmo. Que não tem essa de quem você está falando. A gente está vivendo uma sociedade cada vez mais multicultural, cada vez mais que se respeita mais, que se compreende mais, que é mais cooperativa uma com a outra, umas pessoas com as outras. E aí é preciso, é importante fazer essa pergunta assim, quem você conhece? Esquece com quem você está falando e se pergunta, né, uma autorreflexão, quem eu conheço? O que essas pessoas que eu conheço poderiam de alguma maneira contribuir com esse meu negócio, com esse negócio que eu estou pensando? Novamente, pessoal, seja esse negócio de capital intelectual ou esse negócio que você tem investido mesmo no capital financeiro. O que não tem tanta diferença a médio e longo prazo. A gente vai falar isso daqui a pouco. Ô, Rony, que bom, pai, que você tá aí. Um médico aí na nossa live para poder também compartilhar. Legal te ver por aqui, querido. Acompanho aí tua história e tô vendo que você tá também aí, um intraempreendedor no que você faz, né? Bom, então aí eu tô falando das perguntas básicas que você tem que se fazer, né, quando você começa a empreender ou quando você tá pensando em empreender. Quem eu sou? O que eu sei que pode gerar receita para mim, quem eu conheço e os meus objetivos, né? Onde eu quero chegar com isso? Eu quero abrir um negócio porque o mercado está ruim agora e quero simplesmente fazer um dinheiro imediato, porque pode ser também, mas por isso que é tão importante você se conhecer, conhecer quais são as suas metas, né, pessoal? Então essa, assim, é a primeira dica que eu trago aí para os empreendedores. A segunda é para vocês darem o primeiro passo, né? É importante, parece tão clichê isso, mas dar o primeiro passo, sair da sua zona de conforto, pensar um pouco mais, mesmo que você esteja trabalhando com uma outra coisa ou para uma outra empresa, se você já tem essa vontade, esse desejo de empreender agora ou no futuro, que você realmente comece agora a se fazer esse questionamento mesmo, né? E para você poder direcionar os seus próximos passos, né? E aí, assim, nessa linha é muito importante dar o primeiro passo, né? Porque enquanto você não começar, fica difícil você saber se vai dar certo ou não. Ah, mas eu tenho medo. Quem não tem medo, né, gente? Não só de empreender, como de tantas outras coisas. Sempre bate um medinho de alguma coisa nova, de alguma coisa que te tire da sua zona de conforto. Mas se você não der o primeiro passo, ninguém vai dar esse primeiro passo por você. Então essa é a minha segunda dica aí da live de hoje. A terceira dica é usar os seus conhecimentos e os seus serviços para firmar parcerias, né? É engraçado porque, na verdade, eu mesma, eu não costumo trabalhar muito com permuta, no trabalho que eu faço especificamente. Mas eu já vi que é uma coisa que dá muito certo, dependendo do tipo de negócio, tipo de empreendimento que você está lidando. É uma coisa que dá muito certo, é você fazer permuta, é você trocar conhecimento. Então, eu estou querendo empreender, e assim, voltando um pouquinho atrás, eu não falei sobre fazer um planejamento, isso é fundamental. Então, quando você fez sua autoanálise lá, sua reflexão do que você poderia empreender, quem você é, onde você quer chegar, quem você conhece, o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer, na sequência, você vem e faz um planejamento, né? E aí, N ferramentas existem para te ajudar no planejamento, inclusive ferramentas gratuitas, porque muita gente vai me dizer, Rô, mas eu não tenho como pagar alguém para me ajudar agora, alguém de planejamento e tudo. Ok, pessoal, tem o Canvas, que é disponibilizado no Google, tá no Google, e que tem o Canvas, tem a planilha física do Canvas, o Sebrae distribui isso também para quem quiser pegar ela já física lá, com post-it. E, enfim, é importante você fazer o seu planejamento. E aí, quando você está com o seu negócio já planejado, quando você vai colocar o seu negócio na rua, você usar todo o seu networking para realmente, para que eles possam te dar dicas e para que eles possam compartilhar a vivência deles, a experiência deles enquanto empreendedores ou enquanto conhecedores daquele teu business, daquela área que você está pretendendo atuar. E aí, naquele ponto que eu estava falando de permuta, há muitas trocas que podem ser feitas. Muita gente fala assim, eu quero abrir uma empresa, mas eu não tenho como fazer uma logo, um site, eu não tenho como investir nisso agora, né? Eu estou começando realmente do zero, eu estou na raça, na coragem.
Isso é muito perfil de brasileiro. E nem por isso, pessoal, isso é menos nobre do que você já abrir uma empresa, você tendo capital de giro. Então, assim, é muito importante essas permutas nesse momento, porque você pode, com o seu conhecimento, eu, por exemplo, jornalista, se fosse fazer uma permuta, que eu, como disse, eu não costumo trabalhar muito com permuta, mas se eu tivesse essa ideia, esse planejamento de fazer uma permuta, eu poderia escrever, eu poderia fazer alguma coisa para alguém e essa pessoa fazer o design de uma logo que porventura eu quisesse criar, ou enfim, ou fazer algum outro de trabalho, algum outro tipo de serviço que ela saiba. Então, assim, essa questão da troca, principalmente no mundo como o de hoje, no mundo de oiê, que bom te ver por aqui, deve estar dando aula, né? Legal você dar aí um like, obrigada. E o Rê é meu irmão, a gente, meu irmão caçula. Bom, né? Um bom carinho de família aqui na live. Então, assim, a minha dica é essa, que vocês façam bastante trocas, porque hoje o dinheiro tá um pouco, não tá tendo tanto giro, né, aqui no Brasil. Então, uma boa sugestão para você fazer dinheiro indiretamente é esse sistema de troca, de você compartilhar o que você sabe com o outro, e aí você cede daqui, o outro cede dali, ali tem uma troca, e você consegue também montar o seu negócio, ter uma logo, ter um site, enfim. Tem muita gente, eu participo de vários grupos de empreendedores, e tem muita gente seguindo esse caminho, e eles dão os feedbacks que está dando muito certo, né? Muita parceria, enfim. Isso é muito importante. Oi, Mônica! Ah, muito legal! Isso aí, parceria com escola, né? Essa coisa que você está falando, de não sabe ainda como, é importante no planejamento. E aí, de novo, pessoal, voltando um pouquinho. A gente faz o planejamento, no planejamento a gente desenha nossas metas, né? O que eu pretendo com aquilo. Mas o planejamento a gente está sempre ali fazendo com lápis para poder ir apagando. E aí, te respondendo, Mônica, não diretamente o teu negócio, para a gente ter que conversar mais tranquilamente, mas aqui, assim, você não sabe como começar a fazer as suas parcerias. Isso, o primeiro passo, tem que estar lá no seu planejamento. Fazer parcerias com escolas, né? Fazer parceria. O que você pode oferecer para essas escolas, o que elas podem te dar em contrapartida que te interessaria. E aí, desse primeiro pensamento, e você vai lá, vai colocar, vai registrar isso, vai colocar no papel, e aí você vai partir para ação, né? Você vai realmente ouvir outras pessoas, inclusive você pode me ouvir também, a gente depois pode bater um papo, como eu disse. E aí as pessoas vão te trazer ideias, aí você vai filtrar, algumas vão ser muito legais, outras não vão ter nada a ver, pessoal, porque é assim que acontece, mas é importante ouvir. Oi, mãe, que bom! Legal, minha mãe aí, meu irmão, minha mãe, meus amigos, que bacana, pessoas que trabalharam comigo, muito obrigada, pessoal. Então, como eu estava dizendo, voltando aqui nessa questão de empreendedorismo, tem esses desafios todos e assim, obrigada, Olga, obrigada para você também, desejo muito sucesso sempre. Então, a minha próxima dica aí para vocês é de fazer parte, se você está empreendendo, se você está querendo empreender, comece a fazer parte de grupos, né? Grupos de WhatsApp, grupos de LinkedIn, grupos de Facebook. Então, comece a fazer parte dos grupos que tenham a ver com o negócio de vocês e que tenham a ver mesmo com o que vocês querem. E ali vocês vão poder compartilhar, tirar dúvidas. Eu mesma tenho um grupo de empreendedoras, né, que é a colegiada de empreendedoras. Ali no grupo a gente troca muita informação. Informação é um diferencial, pessoal, assim. Quer dizer, informação é um commodity, mas que você tem que ter e torná-la um diferencial. A maneira como você usa a informação é um diferencial. E então, assim, vocês participando, estando ativos no grupo, porque uma coisa que acontece legal, né, o nosso grupo de mulheres, né, Mônica? Que bom que você gosta, é bom estar tendo esse feedback aí ao vivo, porque eu também gosto muito, eu acho que a gente aprende muito ali, aprende muito com vocês, a gente troca muito, e a gente também ri muito, porque tem muita coisa engraçada que a gente compartilha, mas isso é fundamental, vocês participarem de grupo. Então, assim, participar de grupo do segmento de vocês, participar de grupo, se vocês querem saber mais sobre comunicação, sobre marketing, participa desse tipo de grupo também, e tantos outros grupos que tem por aí, né? Então, como é importante a gente estar aberto e estar fazendo movimento, porque quando a gente está numa corporação, você tem aquele horário que está pré-estipulado, você vai trabalhar, sei lá, de 9 às 6 da tarde, ou no período da tarde, enfim. E você tem aquele período estipulado e você segue aquele caminho, então você sabe que você vai chegar, você vai fazer isso. E muitas vezes é muito operacional o que você faz. Quando você se torna um empreendedor,
é uma carreira, como dizem mesmo assim, meio isolada, porque você pelo menos a princípio, a não ser que você já inicie com uma equipe, você começa uma carreira realmente que você vai ser o planejador, mas que você vai ser o executor, é muita coisa para fazer. Então é fundamental, pessoal, vocês fazerem uma relaçãozinha de prioridades do que vocês vão fazer, em que momento vocês vão fazer aquilo. E aí tem que estar entre as prioridades, a minha dica é que esteja participar de grupos que tenham a ver com o negócio de vocês, tá? Assim, oi Rê, a gente está tentando marcar um encontro tanto tempo, que bom ver você por aqui. Legal, a Rê também é empreendedora, tem uma empresa de comunicação, muito bacana te ver por aqui. E então, assim, é importante essa troca, pessoal, dos grupos. E não é ficar lá só olhando. Só olhando também é importante porque você também está aprendendo. Qualquer forma de você entrar num grupo, ela tem um retorno. Mas o mais importante é você participar, é você interagir com os grupos. Isso faz a diferença. Eu estou falando hoje aqui uma live de empreendedorismo, mas essa live poderia ser de comunicação, tem outros jornalistas aí na transmissão ao vivo e podem confirmar o que eu estou falando. Poderia ser de comunicação, marketing ou de qualquer assunto. Essa coisa de você estar sempre interagindo é o caminho do sucesso de qualquer profissão, de qualquer indivíduo hoje em dia. A gente está vivendo um mundo mesmo de compartilhamento, como eu já falei aqui, de cooperação. Então é importante que vocês assim fiquem atentos a isso e tudo, mas assim, não é só grupo, eu falei participar de grupo, né, de WhatsApp, de LinkedIn, tudo isso, mas não é só grupo, né, participar presencialmente também. Oh, legal, Jorge, tu estás aí também. Acho que o segredo é esperar ter o produto ideal. O mercado é muito mutante, né? No caminho vai melhorando. É isso mesmo, Jorge. No caminho as coisas vão se... É engraçado, né? Porque quando a gente está empreendendo, essa sensação que eu falei de isolamento que a gente tem no primeiro plano, não é isolamento, mas você tá sozinho, ela vai abrindo, né? Os caminhos vão se abrindo e a gente vai realmente... vai vendo e as coisas vão acontecendo. E aí, voltando a coisa de você, pegando carona no que o Jorge falou, e voltando a coisa de você estar realmente aí participando de grupos, ir além dos grupos online, tá, pessoal? Presencial é muito importante. Eu não sei, não tô com uma verba agora estipulada para eu estar no encontro, para eu estar no evento. Legal, Carlos! Um abraço, que bom te ver por aí, por aqui, muito bom. E então, nas dicas de empreendedorismo que a gente está falando hoje, é importante, e aí, de novo, não vale só para empreendedorismo, vale para tudo. Você não está participando só online das conversas em grupo, do seu negócio, da sua estratégia, mas você está também presencial. E se você não tem uma verba nesse primeiro momento, porque você está começando, porque você ainda não fez capital suficiente para investir tanto em cursos, em treinamentos, pessoal, tem muita coisa boa disponível aí, presencial, muito encontro bom. Hoje mesmo, teve aqui no Rio de Janeiro, tem um grupo maravilhoso, que é o Grupo Reinventar Jornalistas RJ, que é um grupo incrível de jornalistas que se uniu para se reinventar. E eu tenho muito, muito orgulho desse grupo e das idealizadoras do grupo, porque elas fazem esse encontro, eles todos se unem, fazem um trabalho voluntário incrível e fazem esse encontro uma vez por mês e de graça. E aí quem esteve lá hoje, eu não pude estar porque eu estava numa reunião, mas quem esteve lá hoje, acompanhou um pedaço pela live, viu o quanto é importante assim, você estar participando presencialmente também. Não é porque a gente está vivendo um mundo que ele é muito digital que o presencial perdeu a importância. Muito ao contrário, o presencial passa a ter cada vez mais importância. E tem muitos grupos e muitos encontros presenciais bons para vocês irem, inclusive gratuitos, como acabei de citar o Reinventar. Então é legal também ter essa ideia aí. E, gente, saber o seu valor, né? Saber cobrar. É uma coisa que eu notei aqui, quando eu comecei a empreender lá na Califórnia, no primeiro momento eu ajudava as blogueiras japonesas a escrever lá os blogs delas, no intervalo de uma aula de outra, e elas vinham me pagar, e no primeiro momento eu falei, não precisa, que é isso eu fiz para ajudar. Aí, Carlinha, tudo bom? Carla Neiva, também jornalista, tá aí na live. E aí eu falava assim para japonesas, porque eram meninas que vinham me procurar e falavam, não, mas eu vou te pagar, porque no meu país alguém presta um serviço pra gente e a gente paga. E eu levei um susto quando eu vi aquilo a primeira vez,
Porque a gente que é brasileiro, a gente está muito acostumado, né, a fazer aquilo na amizade, na camaradagem, o que também é importante, pessoal. O trabalho de graça faz parte, mas faz parte se você tiver uma contrapartida. Você vai aumentar o seu networking fazendo um trabalho de graça, fazendo um trabalho voluntário, ou então você vai estar aprendendo com isso, porque aprender é super importante também, como a gente acabou de falar. Eu sou voluntária em várias coisas, em vários grupos, e eu acho super nobre. Agora, você fazer um trabalho que você está gastando o seu capital intelectual, ou mesmo o seu capital financeiro, daquilo que você vende para sobreviver, e você fazer de graça porque você não tem coragem de cobrar, porque você não sabe como precificar. Não, gente, a gente tem que saber precificar, a gente tem nosso valor. Tá em dúvida? Beijo, Carla. A gente está em dúvida sobre como colocar valor. Pesquisa, ouve o outro que já está empreendendo há mais tempo. Né? Dá uma olhada na sua concorrência. Como é que a sua concorrência faz? Olhar a concorrência não é errado, não é antiético, não. Você tem que olhar, você tem que marcar café com o seu concorrente. Foi a época que o concorrente era aquela pessoa que estava ali para destruir o seu negócio. Não é mais, gente. Cada um é especialista em alguma coisa. O seu concorrente, ele pode ser seu concorrente direto, mas certamente ele vai saber algumas coisas mais que você e você vai saber outras mais que ele. E é nessa troca que mora justamente o crescimento. O crescimento do seu negócio, o crescimento do país, o crescimento da economia. Então, assim, é muito, muito importante que vocês saibam precificar. Muitas vezes, muitas pessoas realmente me procuram para eu ajudar a precificar. Ajudo sempre, vocês sabem do que eu estou falando, quem está ouvindo, quem já me procurou, enfim. Ou quem vai ver esse vídeo depois sabe que eu ajudo mesmo a precificar, porque a gente não tem que ter vergonha de colocar um preço no nosso trabalho. Né? Todo trabalho tem o seu valor. E esse valor, ele muitas vezes ele é monetizado, né? Na maioria das vezes ele é monetizado, a não ser que você viva de rendas, tem uma outra renda para ver e possa fazer tudo voluntário. Mas a gente sempre tem um trabalho que ele é monetizado e a gente não tem que ter vergonha de precificar. Ah, Gabriela, prima do Jorge, lá de Lima. Obrigada, Gabi, por estar prestigiando aí a minha live, por estar aparecendo. Pessoal, então assim, a gente já tá chegando quase ao final da live. Ah, legal, que bom que você tá gostando. Nosso café tem que rolar, hein? E aí ainda nessa linha que a gente tá falando, já chegando quase ao final, mas nessa linha também das minhas dicas aí, da minha vivência de empreendedora, nada que eu tô falando aqui, pessoal, é uma regra para ser seguida. São caminhos, possibilidades. Eu não quero que vocês tenham isso como uma verdade absoluta. Mas é a minha verdade, é o que eu vivi, é o que eu posso compartilhar com vocês hoje. Talvez amanhã, depois, a Blossom também, uma empresa bem bacana lá de Lima, tá aí. Obrigada, Blossom. Sucesso nos negócios. Vocês já estão há quantos anos aí no mercado? Blossom tá há um bom tempo, né? Acho que uns 5, 7 anos ou mais. Enfim. A gente sempre tem muita troca. E saber administrar o tempo, né? Numa outra dica, e saber administrar o tempo, porque, como eu falei agora, tempo é dinheiro, a gente precisa realmente, gente, saber administrar o nosso tempo. Quantas vezes a gente se pega num estado de procrastinação, a gente não sabe para onde caminhar, né? A gente acha o mercado muito maluco. E as coisas, assim, não estão tão claras, nem pra gente, nem pro outro. Mas a gente, naquele momento, acha que é só pra gente que não tá tão clara. Acha que é só naquele mercado que a gente atua que não tá tão claro. 9 anos. Então, 9 anos de empreendedorismo, vocês sabem o que eu tô falando, não é fácil, né? E, de novo, aí pegando aí esses 9 anos da Blossom Inspirations, justamente para falar dessa questão de tempo, né? O tempo de casa para você sobreviver 9 anos. A gente sabe que no Brasil as empresas... A maioria das empresas, elas abrem e elas fecham muito rápido, elas não perpetuam no mercado. E a questão de tempo também, que a gente tem que administrar o nosso tempo para que a gente não se perca, né? Então, não é papo, mas a gente tem mesmo que colocar no papel, a gente tem que se estruturar com uma agenda, sabe? A gente tem que cumprir, a gente tem que ter a prioridade, o que a gente vai tratar primeiro, o que a gente pode deixar para depois, o que vai interferir financeiramente na minha empresa. E aí é muito importante, pessoal, quando você abre uma empresa, você separar o capital do profissional que entra na sua empresa do seu capital pessoal, de preferência ter contas até em bancos diferentes ou contas diferentes.
Enfim, isso é muito importante. Uma outra questão que eu sempre falo com as pessoas é que mesmo com o país atravessando esse momento que a gente está, da gente estar atento, assim, estar sempre dentro da lei mesmo, até a empresa formalizada, para você até, assim, participar de concorrências, para você estar legalizado, porque às vezes a gente pode pensar, ah, não, mas é mais fácil, é muita burocracia. Pessoal, não importa, o nosso papel enquanto empreendedores, enquanto os novos empreendedores que estamos surgindo aí nesse mercado é tão confuso e com um país que está atravessando uma crise sociopolítica, econômica, ética tão grande, então que a gente assim realmente formalize o nosso trabalho, que a gente assim ande ali na legalidade, não para o outro, mas para a gente, né? Para que a gente possa dar exemplos aí para os nossos filhos, no meu caso, que não tenho filhos ainda, para os meus sobrinhos, que a gente possa realmente criar um ecossistema sustentável, né? Que é disso que a gente está falando aqui hoje. É de cooperativismo, é de empreendedorismo, mas é de ecossistema sustentável. Lisa, que bom te ver por aqui. Diogo, quanto tempo? Tá no Brasil já? Já voltou? Lisa, bom te ver por aqui. A gente esteve aí junto há pouco tempo na palestra do Eduardo Zugaib, né? Grande comunicólogo que uniu aí, que apresentou a gente. A Lisa participa lá do grupo de colegiada também. Muito bom te ver por aqui. E aí, dando segmento aí, pessoal, nas dicas aí de empreendedorismo para quem está querendo empreender ou para quem já tem o seu negócio, legal. Quem já tem o seu negócio é assim, interagir, né? Compartilhar. E aí eu vou falar assim, uma palavra que ela é difícil quando a gente está empreendendo, seja 1 a 9 a 10 anos. Uma vez eu ouvi a Fátima Bernardes ainda apresentava o Jornal Nacional e ela disse assim, toda vez que eu chego na bancada para apresentar, isso já tinha, sei lá, 10 anos que ela apresentava, ela dizia, toda vez que eu chego dá aquele frio na barriga. E aí eu vou falar para vocês, né, que a gente assim que está empreendendo no mercado. Ah, legal, Lisa, que bom que você está acompanhando o trabalho, que você está assistindo. Também depois quero que você venha uma hora fazer uma live comigo, que eu sei que você tem aí um conteúdo bem bacana para passar para a gente, inclusive de pessoas, né, de lidar com pessoas. Isso é tão fundamental, de liderança hoje em dia. E aí a Fátima Bernardes fazendo um contraponto. Oi, Val, tudo bem? A Curitiba aí, bacana você estar por aqui, bom te ver. E aí, voltando, essa coisa assim de você tá realmente sabendo assim, interagir, compartilhar, ajudar o outro, né? Porque fazendo esse contraponto, voltando ao contraponto da Fátima Bernardes, que eu estava falando, que ela dizia, quando ela estava indo no Jornal Nacional, que toda vez dava aquele friozinho na barriga, quando ela chegava na bancada. E tá aí a Valde, né, que é apresentadora de TV também, e pode confirmar isso que a Fátima falou lá atrás. Para o empreendedor também, assim, a gente está sempre dando frio na barriga, por mais que a gente tenha 1, 9, 10, 20 anos, a gente sempre está com aquele frio na barriga, e eu gosto de usar um verbo que é o mais difícil, o mais desafiador, mas também o mais importante, pessoal, é arriscar. A gente tem que arriscar. Quando eu falo arriscar, não é ser kamikaze, não é envolver pessoas, dinheiro que você tem, a economia que você guardou, as pessoas que você tem envolvidas com o seu trabalho, engajadas, você colocar tudo a perder porque você arriscou de cabeça, porque você ouviu falando para arriscar. Não, pessoal, é arriscar com o pé no chão. Eu tinha um líder que falava pés no chão e pensamento nas estrelas. Quem trabalhou com o Hugo sabe que ele fala sempre isso. E assim, é isso, é arriscar com os pés no chão, é estudar mercado, é entender onde você está pisando e entender também que às vezes parece que a gente está fazendo muito e que de repente, o retorno ainda está sendo pequeno, está sendo pouco. Então, eu vou falar para vocês, assim como na comunicação e no marketing, e inclusive no marketing digital, assim, o retorno ele não é imediato, quer dizer, dificilmente ele é imediato. Ele leva um tempo para ele acontecer, é um tempo de maturação. E justamente assim também para você empreender, tem um tempo de maturação. Nesse tempo de maturação, você tem que conhecer o seu cliente. E quando você acha que você conhece o seu cliente, esse cliente foi lá e se reinventou, porque o mercado mudou. E aí você tem que reconhecer o seu cliente. Então, o exercício o tempo todo ali de formiguinha, de eu carreguei a plantinha, agora eu tenho que voltar e pegar outra plantinha para carregar, e eu tenho que entender de novo aquilo. Então, assim, sempre se desenvolvam, sempre, assim, invistam em vocês, novamente. Seja fazendo cursos, seja fazendo treinamentos, ou então vocês pagos
enfim, ou vocês fazendo mesmo muitos treinamentos bons e gratuitos. Agora, outra dica, tem que saber selecionar. Porque eu mesma já me vi muitas vezes em alguns eventos que eu fui quando eu estava tateando, aprendendo a empreender, e aí de repente aquele evento não era aquilo que eu queria, não era aquilo que eu precisava. E aí não menosprezando o evento, nada daquilo, porque toda atividade aí tem o seu valor. Mas se não é aquilo que você quer, assim, dá um jeito de sair no intervalo, de pedir desculpas, olha, veja bem, não está de acordo com o meu propósito, falar ali, assim, se você tem intimidade com a pessoa que está dando uma palestra, alguma coisa assim. Se você não tem intimidade, você sai francesa, mas é importante, de novo, você saber usar o seu tempo. Use esse tempo para você ler mais, use esse tempo para você planejar mais, use esse tempo até para sua qualidade de vida. Mas não desperdice o tempo. Tem um filme, deixa eu ver se eu tenho aqui o nome, tem um filme muito bom com Justin Timberlake, que eu indico para vocês, se vocês ainda não viram, que é O Preço do Amanhã. Esse filme é muito legal e ele mostra justamente, assim, ele faz um contraponto do valor do tempo, como se fosse valor em dinheiro, né? E é muito bom para a gente fazer uma reflexão aí do tempo. Como a gente está usando esse tempo? A gente está sabendo otimizar esse tempo para os nossos negócios? A gente está gastando tempo batendo cabeça numa coisa que não tem nada a ver com a gente? A gente está querendo abraçar o mundo? Né? Por exemplo, eu sou de comunicação. Eu sei o que eu faço planejamento estratégico de comunicação, eu faço treinamento de comunicação. Então eu não vou querer abraçar o mundo e achar que eu faço tudo de comunicação. Porque isso nem seria possível, porque eu não conseguiria ser boa em tudo, em todos os pontos. Até porque a comunicação, que é o meu caso, é o mundo. E acredito que com vocês também não seja diferente. Na área de vocês, com a especialidade de vocês, vocês certamente também, assim, tem um desafio grande aí. A gente está matando o leão por dia sempre. Mas, assim, tempo é dinheiro. Vamos começar a colocar isso no papel. Quanto vale a sua hora? Quanto vale a sua hora de trabalho? Mesmo que você trabalhe numa empresa, que você seja CLTista, quanto vale a sua hora de trabalho? Oi, Flá, que legal você aqui. Legal mesmo, bom te ver. Então, gente, essa coisa de assim, quanto vale a sua hora de trabalho? No dia eu e a Flávia, legal ela ter entrado aí, porque a gente conversava sobre isso, né? A gente não pode tratar o nosso tempo, o tempo não é dinheiro, eu vou ajudar aqui, eu vou fazer ali. Não, tempo é dinheiro. Mesmo quando ele é um tempo de voluntário, novamente você tem que agregar alguma coisa para você com aquele tempo que você está doando. Seja conhecimento, seja troca, ou enfim, alguma coisa você tem que agregar. Ângela, quanto tempo, quantos anos, menina? Que bom que tem o Face para a gente se ver, né? E agora também as lives aí. Obrigada. Ângela também é de comunicação, também trabalhamos juntas. E ela pode dizer que eu estou falando aí desse círculo sustentável, é bem minha filosofia de vida, é bem o meu propósito mesmo, já da época que a gente tinha nossos 20 e poucos anos, né, Ângela? Que bom, Val, que bom que você está gostando. Parceiraça aí, a S Clara, né, faz um trabalho incrível aí em Curitiba, e a gente sabe, você que está empreendendo, há quantos anos você está, né, empreendendo? A gente sabe que não é fácil e que às vezes a gente realmente tem que matar um leão por dia e tem que ressuscitar para que a gente enfrente outros desafios. Obrigada, Áurea, Brasília aí presente. Que bom, a Áurea também aí. É legal que ela tenha uma visão dos dois lados, porque tanto de CLTista quanto de negócio, né? Assim, tem uma creche, administra pessoas. A Lisa tá aí que não me deixa mentir, a Lisa é de RH e sabe essa dificuldade de administrar pessoas, né? Porque às vezes é um ótimo administrador de processos, e você ainda não lida muito bem com pessoas. Então, pessoal, empreender não é só você ter o seu negócio, mas você administrar o negócio, administrar pessoas, que é um intraempreendedorismo, se você está dentro de uma empresa, né, por exemplo. Então, assim, Ângela, sempre te acompanho. Obrigada. Nossa, que isso, você sempre aprendendo comigo, eu sempre aprendo com você. Você que sempre ensinou tanto lá pra gente e com dicas maravilhosas, sempre de comunicação. Muito bacana ver Curitiba por aqui. Aliás, muitos estados por aqui. E aí, pessoal, a gente já está mais ou menos chegando ao final, mas é mais, assim, quero dizer mais essa coisa mesmo de cobrar pelo tempo, cobrar, assim, você saber precificar, você saber otimizar o seu tempo e, de novo, assim, você ter regras, você ter rotina. A gente acha rotina, às vezes, uma coisa ruim, mas rotina é importante, tá?
Você não precisa ter uma rotina enfadonha, mas você tem que ter uma rotina, especialmente quando você está empreendendo, porque senão você cai, senão você procrastina, senão você titubia, então não pode, né? A gente tem que o tempo todo respirando fundo, né? E fazendo acontecer, porque se você não fizer por você, não espera, porque ninguém vai fazer. Ah, mas eu tenho minha família que me ajuda, eu tenho meus amigos, e tomara que eles continuem ajudando. Mas, gente, o seu empreendimento é seu. O olhar de dono é seu. Se você não fizer esse negócio crescer, ele não vai crescer. Ele vai estagnar. Se você está satisfeito onde você está hoje, então você já pode ir preparando o seu, justamente sua curva, o seu abacaxi aí, né, que a gente fala em curva de marketing, né? Pode se preparando, porque você tem que se reinventar. O mercado está se reinventando. Hoje ainda ouvia lá no Reinventar Jornalistas, no live, eu ouvia justamente, que a Flávia até faz parte do Reinventar, eu ouvia participei com fone e tudo, eu ouvia o youtuber lá, o Felipe Neto, se eu não me engano, falando justamente sobre isso, falando assim, que até ele teve que se reinventar, ele com não sei quantos milhões de seguidores, teve que se reinventar. Então, a gente está vivendo um processo mesmo de, quando a gente fala de empreendedorismo, mas que vale para uma série de coisas, né? Que a gente, assim, realmente tem que ter meta, tem que estar ali mudando a meta de acordo, não é mudando, mas adequando a sua meta, e tem que realmente, assim, traçar um caminho de usar o tempo melhor, traçar um caminho de ter mais qualidade de vida, porque se você deixar o empreendedorismo também te consome. Quem já trabalhou comigo sabe que eu sempre trabalhei muito, 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 muito. E aí, quando eu me tornei empreendedora, uma amiga minha, Valerie, ela falou assim pra mim: Rô, mas você vai trabalhar mais do que você trabalhava. Eu disse: impossível. Aí uma outra amiga nossa, Rafaela: não, mas é verdade, a gente já tá há 15 anos aí com a refinaria e a gente trabalha muito mais do que a gente trabalharia numa empresa, atendendo só uma empresa, numa só empresa. E eu não acreditava nisso. E é verdade, pessoal, você trabalha muito. Agora, é diferente. Tem um prazer absurdo, porque você está criando propósito. Você está criando propósito para o mundo. Você está criando, assim, o que você gostaria de ver, o que eu gostaria de ver os meus sobrinhos, o Rian, o Ben, o que a Áurea gostaria de ver os netos dela, né? A Pietra, o Rodriguinho, agora o mais novinho que nasceu. O que a gente gostaria, a Flavinha lá, o sobrinho dela, o que a gente gostaria de apresentar para essas crianças no futuro? São elas daqui a pouco que vão estar aí administrando o nosso Brasil, administrando o nosso mundo. E o que você gostaria de deixar de legado? E o empreendedorismo te permite isso. O empreendedorismo permite que você justamente semeie aquilo que você acredita. Qual o seu propósito? O propósito da minha marca, da Vila Real Comunicação, é justamente iluminar marcas. O trabalho que eu faço de comunicação e marketing é para iluminar, é para jogar um holofote para outras marcas. Então, assim, você tem que desenhar o propósito da sua empresa, ou desenhar o seu propósito de vida mesmo, para que essas coisas, gente, sejam sustentáveis, não parem por aqui. E para interagir, a gente, para terminar aí, assim, já chegando aí à conclusão, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, não, tá tudo ok. Então, se você gostou aí da live, se vocês gostaram e tal, segue lá o meu canal no YouTube, Vila Real Comunicação, eu tô dando aí um up no meu canal e, enfim, a tendência é cada vez mais ele trazer dicas, informações efetivas, bacanas. Também compartilha, eu vi que muitos de vocês, muito obrigada, estão compartilhando. Compartilha também esse vídeo com a turma e que vocês acham que esse vídeo pudesse ser importante para essas pessoas, pudesse acrescentar alguma coisa para essas pessoas. Se vocês acham que não, também não compartilha, porque, de novo, é importante que a gente faça coisas sustentáveis e não só por fazer. Essa é a minha filosofia de vida. Quem me conhece sabe que é assim que eu vivo. Eu vivo no que eu acredito. Eu sou de arriscar. Eu sou uma pessoa que eu tenho esse perfil de risco muito grande. Não estou falando para todos terem, mas você, em alguns momentos da vida, tem que arriscar também. O que você tem que fazer é ser sensato, equilibrar e ver que momento você vai arriscar. E o seu negócio, gente, para ele crescer, ele tem que ter planejamento, ele tem que ter estudo de mercado. Vamos lá, vamos ver os nossos concorrentes. Antes de você abrir um negócio, ou até quando você já abriu, esteja sempre monitorando o seu concorrente. O que ele está fazendo de diferente? Como é que ele está atraindo cliente? Como é que ele está atraindo seguidor? Então, assim, Simone, obrigada aí por compartilhar. Simone, que lá da Confeitaria Senado, que também, assim, faz um trabalho bem bacana, uma empreendedora incrível, super, assim, pra cima também. Ela sabe do que eu tô falando, porque ela tá mais tempo que eu no mercado. É justamente essa coisa de
onde você tem que ter uma certa rotina e tem que ter metas, porque senão você vai procrastinar, você vai desistir no primeiro não, você não vai conseguir levar adiante se você não tiver realmente, assim, muita resiliência, se você não tiver muita crença naquilo que você está seguindo e que você está fazendo outras pessoas seguirem, né? Porque quando eu sou um empreendedor, eu estou empreendendo um negócio, mas eu estou empreendendo mais que isso, eu estou empreendendo uma ideia. E o que eu estou falando para os empreendedores? Que o meu negócio é melhor do que o do outro que faz a mesma coisa que eu. Mas por que ele é melhor? Porque ele tem a mim? Não, pessoal, ele tem que ter diferenciais. Para ter diferenciais, você tem que ter propósito, porque o propósito é único. Vocês veem que a Apple, ela nunca tentou vender. O propósito da Apple não era fabricar uma tecnologia super. Não. O propósito da Apple era justamente fazer assim, fazer uma coisa que criasse criatividade, tecnologia. Era uma coisa assim, diferente do óbvio. O meu propósito enquanto jornalista, comunicadora, não pode ser simplesmente informar, porque o meu diferencial é o como informar. Esse é o pulo do gato. Então, assim, se você está pensando em empreender, se você já está empreendendo, tenha sempre, assim, o seu concorrente como seu mestre. Ah, ele é meu concorrente. Não, gente, ele é o seu mestre. Ele é um cara que, às vezes, está há mais tempo que você no mercado. Ele está batendo cabeça ou já bateu como você está agora. E ele pode te ajudar muito. Então, veja, ouça as pessoas que estão ao seu redor. Ouça os seus amigos também, eles querem o teu bem e eles vão te ajudar. É engraçado que tem uma teoria do mundo que diz assim: ah, porque eu acho que tá todo mundo sempre torcendo contra mim. Gente, não tem essa. Você vai ter uma outra pessoa em qualquer área da sua vida que vai estar torcendo contra você. Esquece essas pessoas. Assim, a maioria das pessoas, ou elas assim, estão realmente te apoiando, ou elas nem estão aí para você, não estão sabendo da sua existência. Deixa essas pessoas para lá. Cal, que bom te ver aqui, Cal, lá da Bahia. Muito legal, eu já vi que você estava em Fortaleza, né? Muito bom, um beijão para você, para o Manuel, para a Manuela, para todo mundo aí. Então, pessoal, voltando aqui, essa coisa de você realmente achar que tá todo mundo sempre torcendo o nariz para você e torcendo contra você e você já pensa o que o outro vai pensar de você. Abandona isso. Abandona essas crenças, como dizem os coaches, essas crenças limitantes. Eu não entendo muito bem disso, mas assim, entendo do que eu tô falando, que é abandona isso e foca no seu negócio. Foca no seu objetivo, foca assim na meta que você tem a cumprir, nas suas metas do que você estipulou, inclusive nas suas metas financeiras. Foca em criar uma cultura que arraste pessoas, né? Que mova as pessoas pela mesma causa que você. Que quando você faça a passagem para o outro plano, né? Sua passagem, que você deixe um legado, que as pessoas lembrem de você realmente assim, com os ensinamentos que você deixou. E isso não é papo, isso é real, sabe? Eu falo pra vocês porque anteontem, a minha avó faria 99 anos se fosse viva. E aí meu primo, o Fabinho, fez uma homenagem pra ela aí nas mídias sociais e tal. E aquilo me emocionou, achei tão bacana. E eu sempre lembro dela, independente daquela homenagem. Por quê? Porque ela deixou um legado. Ela deixou um legado pra gente. Por que meu primo lembra dela? Porque ela deixou um legado. Então, assim, deixar um legado, ele foge da alçada só de empreendedor. E deixar um legado é justamente você construir alguma coisa que você gostaria realmente de ver isso fluindo no futuro. Que você acha que isso vá realmente assim, ao encontro do que você espera desse futuro. Então, assim, é isso por hoje. Eu fico por aqui, acho que eu assim, deixei aí as minhas dicas. Eu tô vendo aqui, mas acho que foi tudo que eu separei para falar para vocês mesmo. De novo, essa é a minha experiência, não tem verdade absoluta aqui. Eu não sou a dona da verdade, ninguém é o dono da verdade. A gente está vivendo num mundo cada vez mais multicultural, multirracial, multitudo, e a gente tem que aprender a viver nesse mundo, a respeitar as pessoas, a respeitar o espaço das pessoas e a nos respeitarmos, né, gente? Respeitar nossas limitações. Para eu ser empreendedora hoje, o que é que eu vou fazer para eu garantir minha qualidade de vida? Para eu garantir as minhas visitas a Brasília, que minha família mora lá, sem prejudicar justamente esse meu convívio familiar, eu já estou distante, sem prejudicar. Então, assim, eu tenho que ter um planejamento para isso tudo acontecer. E no meu planejamento, a minha qualidade de vida está incluída. As minhas viagens, o meu namorado mora fora do Brasil, então ele tem que vir. Quando ele não vem, eu tenho que ir.
E a gente está sempre assim, nessa troca, a gente tem que se planejar para isso também. Então, pessoal, planejamento, administrar bem o tempo e fazer, assim, do seu negócio algo que brilhe os seus olhos. Que, como costuma dizer uma amiga minha, Sandra, que você não tem a síndrome do fantástico, né? Quando toca aquela musiquinha no domingo, você pensa, ai, amanhã é segunda, né? Tem gente que chama de síndrome de Garfield, mas independente do nome, que você não tem essa sensação ruim, mas que você saiba que você está levantando para fazer o seu melhor, para você fazer aquilo que você sabe, que você gosta, e você conseguir ser remunerado com aquilo, você conseguir pagar suas contas, você conseguir fazer as suas viagens dos seus sonhos, enfim, que você consiga realizar os seus sonhos através daquilo que você sabe que você gosta de fazer. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Semana que vem eu vou falar sobre marketing, né? O que todo empreendedor deve saber sobre comunicação e marketing e as dicas básicas. E a gente vai se ver aqui toda semana. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, muito obrigada aí para todos que ficaram por aí e para todos que passaram por aqui também, para todos que vão ver esse vídeo aí futuramente, porque o meu objetivo é realmente que ajude pessoas a saírem da escuridão que às vezes o empreendedorismo parece quando o empreendedorismo é situacionista, que é da maioria dos brasileiros hoje, né? Que está empreendendo pela situação, pela necessidade. E que seja uma coisa prazerosa, né? Ah, Moniquinha, que bom você aqui. A gente está encerrando essa live, mas que bom te ver por aqui, fico muito feliz. Então, assim, um grande abraço aí para vocês, gente. Muito, muito obrigada. De novo, tô lá no YouTube também, meu canal é Vila Real Comunicação. Quem puder, assim, vai lá e me segue no YouTube também, vai ter sempre dicas. Tô aqui no Face, tô postando várias coisas aí, compartilhando com vocês. Colegiada empreendedora, né? As mulheres que tiverem interesse, que estão empreendendo, e os homens também podem entrar, apesar de ser colegiada empreendedora. A gente tem alguns rapazes lá que, inclusive, dão boas contribuições, como o César, né? César sempre está contribuindo lá. Então, estão convidados aí a participarem, sejam dos meus canais ou de outros canais, mas participem. A gente está na era digital, que é a era da cooperação. Um grande abraço, pessoal. Boa noite.